Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos e podemos, através da nossa vontade, da nossa capacidade de compreensão, de reflexão, participar mais uma vez dessa reunião doutrinária, para que cada vez mais o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso caminhar, o nosso pensar e refletir possa ser cada vez mais proveitoso, cada vez mais bem-sucedido a nosso favor, pela nossa dinâmica de entender, de compreender, de agir e de realizar tantas coisas possíveis dentro das nossas possibilidades, que são infinitas na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moral. Assim, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e aos bons espíritos que nos assistem constantemente nessa nossa jornada evolutiva, que possamos dar início a mais uma reunião. Que assim seja. E hoje, conosco, Sandro Veras, abordando o tema Os Bons Espíritas. Isso aí. Boa noite. Todo mundo bem? Tranquilo? Não choveu hoje, né? Fez um dia agradável. Bom, eu queria só aproveitar aqui e fazer um complemento quanto ao que o Washington falou do Laje. Eu acho importante, a semana a gente ainda estava conversando, né? O Laje está com uma vaquinha virtual, né? Tem as contas do Laje que podem ser feitos depósito, inclusive através de Pix. Depois, se alguém quiser, até para divulgar, para ajudar o Laje a divulgar tanto essa vaquinha quanto as contas, entendeu? Porque o Laje atravessa uma fase complicada, porque a pandemia brecou as festas, né? Os eventos não podem ser feitos. E os eventos eram uma fonte de renda importante para o Laje. Então, diante disso, a dificuldade financeira sempre ocorre, né? Os custos, todo mundo sabe aí, né? Todo mundo tem um lar, tem uma casa, tudo está mais caro. Igualmente, para as instituições, está tudo muito mais caro. Então, sempre falta dinheiro para fechar as contas. Então, eu acho importante também a gente divulgar que a necessidade também é monetária, além de todas as outras, claro, né? A gente precisa de voluntário para a campanha do quilo, a gente precisa das doações que o Washington falou, mas também a casa precisa de dinheiro. Isso é muito importante, né? Existem muitos funcionários, são cerca de 60 funcionários, e eles recebem salário, recebem o 13º, férias, tudo normal. Então a casa, a instituição precisa de dinheiro. Então quem puder colaborar, no final a gente pega o telefone, pode passar as informações necessárias para serem divulgadas nas redes sociais, tá bom? Então é só um complemento aí para que a gente possa ajudar essa casa, que é administrada por espíritas, né, desde a sua fundação. Uma obra extremamente importante para a nossa cidade. Bom, mas então vamos lentamente falar sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre os bons espíritas, não os bons espíritos. E no momento que a gente vive, né, no momento do planeta, a gente tem que fazer muitas reflexões. Eu estava até pensando a hora que eu estava vindo no carro, estava até rindo sozinho, né? Porque a gente já tem tanto problema hoje em dia, né? Tanta dificuldade para encarar a nossa vida, para superar os nossos problemas, o nosso dia a dia, administrar a nossa vida material, digamos assim, né? E a gente tem que ter essa preocupação da administração moral da nossa vida, da nossa existência. E a gente vive um momento tão conturbado que de uns anos para cá, através da tecnologia, a gente recebeu nas mãos, né? O meu está no bolso, através da tecnologia, nos chegou isso aqui, né? O celular. E a gente tem uma dificuldade danada para administrar isso aqui. Porque o celular chegou e ele pode nos auxiliar de várias maneiras e a gente acaba não conseguindo, de uma maneira correta, usar toda a tecnologia que ele nos apresenta. Por quê? Porque o celular separou muitas pessoas. Através do celular, hoje, a intolerância, tanto religiosa quanto política, está espalhada. Então vejam vocês quantas coisas nós temos que administrar
na nossa vida, eu estou citando um bem material e algo real, porque eu acredito que aqui 99% das pessoas tenham um celular e tenham essas informações com muita facilidade. E a gente, através do celular, a gente se irrita, a gente muda a nossa faixa vibratória, porque ali a gente vê notícia boa, notícia ruim, vê coisa que gosta, coisa que não gosta, pessoas que gostamos, pessoas que não gostamos. Isso é normal. Se a gente tem a tendência à inveja, a gente abre aqui o celular, porque as pessoas postam o que nos celulares? Uma vida fictícia, né? Não é a vida real. Então a gente olha aquilo ali e fala, pô, mas fulano só viaja, então aquilo acaba criando uma série de frustrações. Ou seja, todas essas informações, tudo isso que chega para nos ajudar, e eu estou falando de algo real que todo mundo aqui tem, no final podem nos atrapalhar dependendo do destino que a gente dá àquilo, aquelas informações que nos chegam. Assim é a doutrina espírita. Assim, a gente tem que saber que tudo aquilo que o Espiritismo nos trouxe, ele nos trouxe para nos ajudar, nos auxiliar a sermos bons. E o mais impressionante é que a gente não consegue administrar. Vejam vocês uma coisa. Nesse livrinho aqui, ó, eu trouxe até o livro para mostrar. De vez em quando eu o consulto, Viagem Espírita em 1862. Foi uma viagem que Kardec fez pelo interior da França, e esse livro traz alguns discursos que ele fez nas casas espíritas. Então, nesse primeiro discurso, né, desse livro Viagem Espírita, Kardec trouxe algumas categorias para a gente se situar, de espíritas, tá? A gente já vai entender por que eu vou falar disso aqui, antes da gente entrar. Os bons espíritos, ele está situado no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, entender primeiro qual é o sentido que Kardec dá a essa perfeição, o sentido que a doutrina dá a essa perfeição e como nós podemos atingi-la. A doutrina espírita não só diz como é a perfeição, ele não só descreve, como nos mostra o caminho para chegarmos a essa perfeição. A gente não está querendo com isso, naturalmente, dizer que nós estamos longe, distantes daquilo que é perfeito. Esse é um horizonte que nós vamos traçar. Aquele é o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegar àquele ponto de perfeição. Mas nós sabemos que estamos distantes. Nós sabemos que ainda temos muito a caminhar. Mas isso não é para nos deixar tristes, muito pelo contrário. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender sobre isso aqui. E como devemos nos comportar para tentar alcançar esse objetivo, que é lento, mas é progressivo. Então, Kardec, para que a gente se situe, Kardec diz o seguinte, ó, entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Então, isso aqui é um grupo de pessoas, ou seja, de simpatizantes da doutrina espírita. Nós que aqui estamos, precisamos entender aonde nós nos situamos. Para quê? Para a gente poder saber para onde caminhar. É como se a gente fosse abrir uma empresa. Uma empresa de quê? Vamos vender o quê? Quem é o nosso público-alvo? Como nós vamos agir? Como nós vamos trabalhar? Como é que eu vou até o cliente? Como é que eu vou fazer com o produto? Eu compro e vendo ou eu compro, a empresa entrega? Se a gente não planejar, se a gente não souber aonde eu me situo, como é que eu vou conseguir planejar algo? E a nossa vida é assim. Nós, antes de encarnarmos, a gente planeja a nossa reencarnação. A grande maioria de nós teve essa oportunidade. Só que quando a gente chega aqui e a gente se depara com tudo o que está à nossa volta, a gente às vezes relaxa um pouco. Dependendo da nossa condição, a gente acaba, e dependendo da nossa fé, da nossa crença, do nosso entendimento, a gente acaba esquecendo um pouco. Então,
O primeiro grupo, a primeira categoria de espíritas, Kardec diz que são aqueles que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Ou seja, o espírita acredita, ele crê que existem espíritos, que eles se comunicam, que existe outra vida, mas eles não pegam aquilo e trazem para a vida deles. Eles não acham que aquilo vai mudar. Ele mudando moralmente, aquilo vai dar um andamento diferente à vida dele. No segundo grupo, Kardec diz o seguinte, essa categoria são aqueles espíritas, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Ou seja, ele acredita na doutrina, ele sabe que o lado moral da doutrina é importante para a nossa evolução, mas ele não aplica nele. Ele aplica no próximo. A gente consegue enxergar o defeito no próximo, o que o próximo precisa mudar, mas a gente não consegue enxergar que nós precisamos mudar. Esse é um outro grupo de espíritas. E o terceiro grupo, terceira categoria, são os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Vou repetir para vocês. São aqueles que aceitam para si mesmo todas as consequências da doutrina e praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Então, esse grupo é o ideal, é o terceiro, né? Então, nós temos o primeiro, que são os que creem, mas que acham que as leis morais não vai mudar nada na vida dele. Tem um segundo que creem, que acreditam na lei moral, mas que não aplicam na sua própria vida, aplicam somente na vida dos outros. E tem aqueles que aceitam para si, que sabem que precisam mudar, que fazem o esforço necessário. Então, aonde nós nos situamos? Quem somos nós dentro dessas três categorias que Kardec enquadra, né, que Kardec cita para os espíritas, para os bons espíritas, digamos assim. Então, aonde nós estamos aqui? Quem somos nós? Eu sou aquele que critico, eu sou aquele que acredito, mas sou apenas simpatizante, eu sou aquele que aplico aquilo na minha vida, eu busco as mudanças necessárias para ser um bom espírita, eu busco esse entendimento. Então, a gente tem que se situar para a gente poder iniciar a nossa caminhada. E quais são as características desse bom espírita, né? No caso aqui, eu retirei do Livro dos Espíritos, da questão 918, está pequeno, mas eu vou ler para vocês e eu dei uma reduzida, porque é um item muito grande, tá? Quais são as características do homem de bem? Por que a gente tem que falar rapidamente do homem de bem antes? Porque ele antecede esse item 4, os bons espíritas. Para a gente falar dos bons espíritas, do caminho a ser seguido, nós precisamos saber o que é, quais são as características do homem de bem. Então, na questão 918, Kardec pergunta, por que sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real, que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E aí os espíritos respondem, o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Uma coisa que eu acho bastante interessante que a espiritualidade coloca é aqui no final, ó, quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. O que isso quer dizer? A gente compreender antecipadamente o que vai ocorrer na vida espiritual. Depois que a gente deixar o nosso corpo físico, ou seja, as consequências da vida que levamos. Quando a gente entende isso, que todas as nossas decisões, todos os caminhos traçados, tudo aquilo que a gente fizer durante a nossa existência, a gente vai ter as consequências no plano espiritual.
não só durante a nossa caminhada. Como hoje está tudo muito acelerado, às vezes as pessoas têm mania, isso aqui deve ser um erro meu do passado. Muitas vezes é um erro da nossa existência atual. A gente erra hoje, amanhã nós estamos pagando. O processo está muito rápido, está muito acelerado. Mas quando a gente entende que as consequências desse processo a gente vai carregar para a vida espiritual, quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente acredita nisso, não basta só que alguém nos conte ou que alguém nos fale. Nós precisamos acreditar, porque aí a gente vai começar a impor à nossa existência uma mudança. Se a gente sabe que vai ter uma consequência, se a gente sabe que vai sofrer uma consequência, a gente não vai cometer o erro. A gente não vai fazer. Por que a gente comete o erro? Falta de fé. A gente não acredita naquilo. E a gente vai ver isso aqui. A gente ainda fica um pouco na dúvida. Será que é assim? Será que é realmente dessa maneira que vai acontecer? Será que eu vou ter dificuldade em deixar para trás tudo que é material? Todos os meus vícios? Será que eu vou sofrer por isso? Será que se eu beber? Será que se eu fumar? Será que se eu comer demais? A gente tem dúvidas de tudo. Isso é falta de crença, é falta de fé. Então a gente tem que buscar esse entendimento para que a gente não sofra no futuro. E aí Kardec coloca: o verdadeiro homem de bem, que é o que antecede o item 4, esse é o item 3, tá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Pergunta se não violou essa lei, ou seja, a lei de amor, de justiça e de caridade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se queixar dele. Enfim, se fez aos outros o que gostaria que os outros fizessem por ele. Então aqui a gente já começa a complicar, né? Porque se a gente fizer essa reflexão todos os dias à noite, a gente erra diariamente. E não é propositalmente. A gente erra porque é uma conduta nossa, é normal para a gente. A gente toma atitudes equivocadas. Então vejam bem, ele chama atenção. Interrogar a consciência sobre os nossos atos. Perguntar se eu não violei a lei de amor, de caridade e de justiça. Se eu não pratiquei nenhum mal. Se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito. Vamos refletir no nosso dia de hoje. Como é que foi o nosso dia de hoje? Trabalhamos? Fizemos algo em prol do próximo? Ajudamos alguém mesmo dentro do nosso lar? Alguém da nossa família? Que a caridade começa em casa? Fomos pacientes? Ou discutimos, brigamos, falamos o que não deveríamos ter dito? É essa reflexão que a doutrina nos chama. Será que eu fiz a todas as pessoas que eu encontrei hoje o bem que eu gostaria de receber? É essa reflexão que a gente tem que fazer. E não é só hoje que a gente está na casa espírita, é diariamente. Porque quando a gente entra na casa espírita, tudo fica bom, tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso. A gente encontra: ô meu irmão, como vai? Tudo bem? Ô minha irmã, tudo bem? Como vai você? Tudo... A gente está tranquilo, né? Até porque quando a gente entra aqui, existe uma faixa vibratória aqui que os nossos companheiros mais desagradáveis muitas vezes não conseguem entrar no ambiente, eles ficam do lado de fora. Então a gente já se sente melhor só em entrar na casa espírita. Depois que a gente recebe o passe, se sente melhor ainda, porque a espiritualidade age. Então a gente sai feliz e contente. Quando a gente abre ali, dá a voltinha ali, ele pega na nossa mão ou dá o braço e vai com a gente para casa, normalmente, dependendo da nossa vibração.
Então, quando a gente vem à casa espírita, a gente vem sempre almejando algo melhor. Só que essa reflexão tem que ser feita diariamente. É como se a gente viesse à casa espírita todo dia refletir. A gente reflete em casa? Dessa maneira que nós temos que refletir? O homem de bem, caridade e amor ao próximo, fazer o bem pelo bem, é a benevolência, é fazer o bem sem querer saber a quem a gente está fazendo o bem. É bom, humano e benevolente para com todos. É indulgente, ou seja, tolerante para com as fraquezas dos outros, por saber que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Somos nós tolerantes com o próximo? Quando a gente está dirigindo o nosso carro no trânsito aí, a gente tem paciência? A gente tem tolerância? Ou o cara atravessa a nossa frente, a nossa vontade é atropelar o cara? Tem aquela história do Chico que ele reclama que tem que ter tolerância, tem que ter indulgência, tem que ter paciência, e aí falam com ele, mas você tem que saber que as pessoas também fazem muito esforço para tolerar você. A gente não agrada a todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Então vejam como é difícil ser um homem de bem, adquirir todas essas características. Não é vingativo. Não buscar vingança. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para se lembrar apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Nós pensamos dessa maneira? Então vejam vocês, é difícil. Mas não é impossível, e eu repito para vocês, é importante a gente saber disso, para a gente saber em que degrau nós estamos, para a gente poder nos situar. A gente não precisa se violentar para atingir esse objetivo de hoje para amanhã, porque a gente não vai conseguir. A gente não consegue dar saltos, é lento e gradativo. Só que a gente sabendo aonde nós estamos, nós vamos ter a certeza de que estrada eu vou ter que pegar. Como eu vou ter que me comportar, as mudanças que eu preciso fazer. Então, essa é a maneira correta de refletir. Respeito aos seus semelhantes. Todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, assim como gosta que respeitem os seus. Respeitamos o próximo, respeitamos o direito do próximo. Então vejam vocês que um texto pequeno, curto, e olha que eu cortei bastante coisa, porque senão a gente iria se alongar demais nesse princípio. E quanta reflexão a gente tem. Quantas coisas, quantos itens nós precisamos mudar na nossa vida. Se não mudar, dar uma atenção especial àquilo ali. Mas como é que eu consigo fazer isso aí? Através da prática da caridade. E é isso que a gente vai começar a ver em Os Bons Espíritas. O item 4 do capítulo 17, que Kardec começa dizendo assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Que resultados são esses acima? Exatamente esses, Caridade, amor ao próximo, benevolência, indulgência. Nós precisamos atingir esses objetivos. Porque, como Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se modificar, para domar as suas más tendências. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: esse é o objetivo. Isso aqui a gente está vislumbrando lá embaixo. É o horizonte, é onde nós queremos chegar. Não amanhã, nem depois da manhã, nem ao fim dessa encarnação, nós seremos assim, dessa maneira. Mas nós temos que começar hoje.
Quem não começou ainda tem que começar agora. Mudar a maneira de pensar. Dar bom dia, dar boa tarde, agradecer, procurar um trabalho voluntário, ajudar ao próximo. Fazer uma reforma íntima tão divulgada nas casas espíritas, mas tão pouco executada. Que a gente não vai encontrar salvação indo à casa espírita uma vez por semana, tomando o passe, mas não mudando as nossas atitudes de segunda a sábado. A gente não consegue isso. Não é uma receita de bolo. Não basta rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e serás salvo. Não funciona dessa maneira. E a mudança tem que ser mais profunda. E isso a gente vai ver aqui. Então ele diz, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, aqui na primeira frase, vejam o que Kardec diz. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Então, nós temos aqui duas informações importantes. Lógico que a doutrina espírita nos ensina a raciocinar, a ter a fé raciocinada. Mas não adianta a gente estudar, raciocinar, se a gente não incorporar esse sentimento. Se a gente não sentir realmente a sensação de que estamos prontos, ou seja, de que nós não é acreditar, é aquilo fazer parte de nós, do nosso íntimo. É diferente a gente estudar, a gente raciocinar, a gente refletir, mas a gente só consegue colocar isso em prática através de quê? A gente só consegue incorporar isso através de quê? Através da prática, através da ação. Veja que Kardec diz aqui, ó. Isso aqui eu achei fantástico, a colocação dele. Olha o que ele diz sobre o Espiritismo. Também, no livro Viagem Espírita, tá? Esse livrinho é um livrinho fino, é muito bom de ler, fácil de ler. Vocês podem comprar, tem muita informação. Ele diz o seguinte sobre o Espiritismo, olha só. O Espiritismo levará por inevitável consequência ao aprimoramento moral. Esse aprimoramento moral conduzirá à prática da caridade. Então vejam vocês, a nossa mudança interna, o entendimento de tudo isso aqui, vai nos levar a uma consequência inevitável, que é o quê? A prática da caridade. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. É o amor em ação. É a única maneira que nós temos de colocar em prática o ensinamento do Cristo. É através da caridade, é através da ajuda ao próximo. Esse é o objetivo. Nos ajudarmos. Então, olha só. O aprimoramento moral vai ser inevitável consequência ao aprimoramento moral. Esse aprimoramento conduzirá à prática da caridade. E da caridade nascerá o sentimento de fraternidade entre os povos, no mundo, planeta. Quando os homens estiverem imbuídos desta ideia, conformarão a elas suas instituições, e será assim que realizarão naturalmente e sem agitações as reformas desejáveis. Esta será a base sobre a qual
assentarão o edifício social do futuro. Isso aqui está no segundo discurso dele que ele fez em Lyon. Então vejam vocês, através do entendimento da necessidade de mudança, em cada um de nós vamos praticar a caridade, nós vamos ajudar ao próximo. E essa caridade vai nos trazer um sentimento de fraternidade. É natural. Quando a gente começa a se ajudar, a gente começa a entender melhor a relação humana, o objetivo, por que estamos aqui. É dessa maneira que nós vamos mudar o planeta. A gente não vai conseguir mudança querendo mudar o próximo. Nós vamos mudar a partir do momento que a gente entender que quem precisa mudar somos nós. Cada um de nós aqui. Não importa a religião. Mas a mudança tem que ser verdadeira, tem que ser sentida. É o que diz Kardec no texto. Então, quando ele diz que o Espiritismo cria uma nova moral, não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam. Essa fé sólida vem através da fé raciocinada, mas esclarecida. Por que nós temos que refletir, não só a fé raciocinada, não só o Espiritismo, não só compreender, como nós precisamos sentir. Da onde vem o sentimento? Do coração, de dentro. E aí Kardec faz uma questão. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam em si mesmos. É o que a gente estava vendo ali. Muitas vezes, a gente pensa, reflete, estuda, raciocina, acredita, mas não aplica. E por que nós temos tanta dificuldade em aplicar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós supostamente acreditamos? Por que muitas vezes no próprio meio espírita nós temos problemas? Brigas, dissidências, desentendimentos. E todos nós estamos aqui com Kardec. E está aqui dizendo o que nós temos que fazer. Nesse mesmo livro, Viagem Espírita, vejam quanta informação tem nesse livrinho. Kardec diz o seguinte, vou ver até se eu acho para eu ser mais fiel possível com vocês. Até marquei. Vejam o que ele diz sobre as casas espíritas, sobre os irmãos da mesma religião. Se entre vós há dissidências, causa de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco sem hesitar ao lado daquele que tiver mais caridade. Isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão, pois Deus maldiz quem diz a seu irmão raca. Raca é um termo usado antigamente para tolo, idiota. Então vejam o que Kardec diz. Se houver dissidência, separação, eu vou lamentar. Mas sem saber a razão ou o motivo, eu vou estar ao lado daquele que tiver mais caridade. Por que Kardec disse isso?
Por que quem tiver mais caridade? Porque entendeu o sentido da doutrina. Porque tem sentimento, amor. É muito mais fácil esse ser, mesmo que ele não tenha razão, de ele entender e de repente voltar atrás. Por quê? Porque ele tem caridade, porque ele tem amor, do que o outro que tem a razão, mas não tem a caridade. Então vejam vocês que Kardec coloca a caridade, o sentimento, o entendimento, a prática daquilo que o Cristo nos ensinou, em primeiro lugar. E se a gente parar para raciocinar, se a gente parar para buscar um entendimento, ele tem razão. Porque se a pessoa é doce, se a pessoa, mesmo que ela não tenha razão, e é isso que ele diz aqui, é muito mais fácil dela dar um passo, dela recuar, dela voltar, do que aquele que tem a razão, mas não tem amor no coração. Não tem a prática daquilo que ele estuda. Não é questão de crer ou não crer. A questão é o sentimento. É você incorporar aquilo que você divulga, aquilo que você prega. É transformar em ação as palavras. É como se nós viéssemos aqui para a tribuna, falar, e não fizéssemos nada daquilo que a gente fala. Se amanhã vocês me veem na rua ali brigando, saindo no tapa com o cara, você vai falar, pô, cara, aquele gordinho lá do friburguense, ó. Está lá falando, pregando o evangelho, está aqui brigando na rua. Talvez vocês não venham mais aqui. Pelo menos no dia que eu estiver. Porque se eu não faço aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, eu posso não ser perfeito, mas eu tenho que fazer o esforço. Retoma o Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar e modificar as suas más tendências. Esse é o objetivo. A gente traça uma meta, um horizonte, e agora a gente vai atrás dela. E Kardec continua. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa. Os seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto a todos. E aí ele faz um questionamento, ele pergunta, seria necessário então para compreendê-la, compreender a doutrina, uma inteligência fora do comum? E aí a gente pode voltar lá atrás, na época de Jesus. Jesus escolheu pescadores e não os filósofos. Por quê? Não seria mais simples, a nossa interpretação, que ele escolhesse pessoas mais inteligentes? Pessoas mais elevadas, intelectualmente mais à frente, para seguirem, para entender aquilo que ele falava? Será que não seria mais simples? Por que ele escolheu pescadores? Porque eles eram puros de coração. Sentimento. O intelecto, o fato do ser mais inteligente, não quer dizer que ele vai entender, compreender e sentir o cristianismo, o que o Cristo deixou. Ele vai ler, ele vai compreender, ele vai conseguir falar, ele vai conseguir expor, mas ele não vai conseguir sentir. E é o que eles dizem aqui. Porque veja o que Kardec diz. Ele faz a pergunta e depois vem a resposta. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? E ele diz, não, pois vê-se em homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo a de jovens que mal saíram da adolescência, aprenderem com admirável
certeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Então Kardec chama isso de maturidade do senso moral. E essa maturidade independe de inteligência. E o que seria essa maturidade do senso moral? Seria o amor, né? Como é que a gente consegue atingir essa maturidade? Amando, trabalhando, praticando bem, ajudando o próximo. É a partir do serviço, é a partir da prática da caridade. Ó, tudo isso que está aqui é caridade. Tudo que é citado pela espiritualidade para que possamos caminhar é caridade. E atingir essa maturidade moral que Kardec chama, somente através do amor, da prática da caridade, da benevolência, fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas como é que eu faço isso? A gente fala sempre aqui. Quantas instituições tem em Friburgo que a gente pode ajudar? Quantas pessoas dentro do nosso lar? Ter mais calma, mais paciência. É difícil? É, mas nós precisamos exercitar diariamente. E Kardec continua. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito, eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos, os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. É a dificuldade nossa diária, do nosso convívio diário com o material, com os vícios, com as pequenas coisas. Mesmo que a gente estude, mesmo que a gente acredite, mesmo que a gente tenha fé, nós ainda temos dificuldade de romper com tudo aquilo que é material. Por quê? Porque momentaneamente me traz conforto, me traz algum tipo de alegria, de prazer. Como é que eu posso conseguir romper com isso? E quando eu digo romper, não é a gente fazer doação de tudo isso e deixar tudo isso para trás e esquecer, porque não é assim. Quando eu digo romper com isso, é buscar, mesmo com tudo que a gente tem, o outro lado. A prática. O exercício do bem, a tolerância. Sentar do lado de um vovô, de uma vovó e escutar. Bater um papo. Um parente difícil. Ser mais tolerante com esse parente. Porque às vezes o parente difícil somos nós, né? Não é? Às vezes a gente julga que o outro é difícil e o difícil somos nós. Escutar um pouco mais. Nós temos extrema dificuldade de deixar tudo aquilo que nos dá algum prazer, que nós julgamos que seja um bom prazer, mesmo que momentâneo. E é isso que Kardec está nos colocando aqui. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada de suas tendências instintivas. Ou seja, eu acredito, mas não muda nada na minha vida o fato de eu acreditar. Eu não quero esse compromisso para mim. Eu não quero ter que ser caridoso. Eu não quero ter a obrigação de ajudar. Muita gente é assim, pensa dessa maneira. Eu creio, mas eu não quero acreditar nisso aí. Eu não quero isso aí para mim. Vou deixar para a próxima. E Kardec diz isso aqui no final.
não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é o primeiro passo. Ou seja, eu aceito, mas eu não quero agora. E ele termina dizendo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Esse é outro problema que nós, espíritas, temos. Muitas vezes a correção de um problema, a gente fala, não, isso aí eu vou corrigir na próxima. A gente sabe que vai ter outra, né? Então na outra eu corrijo. Eu já tenho um amigo que há algum tempo, eu nunca esqueço dessa frase, né? Eu nunca esqueço dessa frase porque o dia que ele falou, ele estava para fazer uma tarefa, e aí ele falou comigo, falou, você sabe qual é o meu... E esses dias ele ainda repetiu para mim, você sabe qual é o meu maior medo? É chegar lá na espiritualidade, o cara bater no meu ombro e falar, não liga não, você vai ter outra oportunidade, você vai nascer de novo e vai poder corrigir. Então é dessa maneira que a gente tem que pensar. Se nós estamos aqui, gente, nós brigamos muito para estarmos aqui no planeta. Literalmente. Nós brigamos muito. Nós rezamos muito. Espíritos interferiram para a gente reencarnar. Nós planejamos a nossa reencarnação. Nos foi dada a oportunidade, nascemos. Um ser emprestou o útero para a gente se desenvolver. Estamos aqui, ó. E aí a gente vai pegar esse momento e vai fazer o quê? Se eu não conseguir agora, eu tento na próxima. Quantos bilhões de espíritos desencarnados estão lá, aguardando a oportunidade para voltar, para renascer? Será que nós temos assim, nós somos tão especiais assim, que a gente vai furar a fila? A gente vai chegar lá e falar, olha, pô, errei aí, ó. Dá mais uma chance aí rapidinho e bota ali no início da fila. Não funciona assim. O processo é lento. E o planeta está mudando. A gente estuda isso. A casa faz diversos estudos nos situando nesse sentido. Além de todo esse processo reencarnatório, nós ainda acreditamos na doutrina espírita, que nos mostra o caminho, a direção. E aí a gente vai chegar do lado de lá e falar, oh, isso aí eu não sabia. Não, isso aqui você sabia. Aqui, ó, você estudou, você leu. Aquele rapaz lá falou aquele dia lá, ó. Você estava lá sentado. E aí? Como é que a gente vai negar isso? Então a gente precisa fazer acontecer. Kardec continua, para a gente finalizar. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. E aí Kardec dá um exemplo aqui fantástico, que ele diz, numa palavra, foi tocado o coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro só escuta. É como se todos nós aqui tivéssemos ouvido uma música profunda, uma sinfonia, algo, né, angelical, uma música que nos eleva a alma, e alguns conseguissem se entregar tanto àquele momento, né, entender tanto que a gente chega a chorar com aquela melodia. E outros escutam e deixam para lá. Então é o exemplo que Kardec diz aqui para a gente. Alguns escutam, outros se comovem com aquilo. E aí a gente volta no início do texto.
que é o espiritismo compreendido e o espiritismo sentido. Tem que estar no nosso coração. Ah, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo colocar em prática. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Rompa as barreiras. Comece a fazer. Se você der o primeiro passo, depois você vai dar o segundo, o terceiro, o quarto, e daqui a pouco você está andando sem perceber o esforço que você precisa fazer. Aquele esforço foi no início. O grande problema é que a gente sabe o que tem que fazer e pensa demais. Cria muitas barreiras. E como eu sempre digo, a gente se sabota. O tempo todo. Porque se a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz por medo, por receio, a gente está se sabotando. Ou será que a gente não acredita naquilo que a gente estuda? Naquilo que está contido nas obras básicas? Naquilo que Kardec codificou? E Kardec continua: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, se esforça para se libertar. Vejam a nossa oportunidade. Alguém aqui não crê que isso seja possível? Alguém aqui acha que é fantasia? Eu duvido. Eu tenho certeza que todo mundo acredita. Se a gente acredita, se a gente tem fé e a gente está tendo conhecimento e oportunidade de abraçar e fazer, por que não fazer? Por que não colocar em prática? E aqui, no terceiro discurso desse mesmo livrinho, Viagem Espírita, que eu já aconselhei que vocês comprassem esse livrinho de Kardec, que é muito bom, ele diz o seguinte: espíritas, sois os pioneiros desta grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Foi aquilo que eu disse. Se a gente fala e não faz nada daquilo que a gente prega, nada daquilo que a gente faz, nenhuma mudança a gente imprime na nossa vida, de que adianta a nossa inteligência, o entendimento, a gente buscar estudar para passar, para quê? A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois para isso Deus concedeu-vos o dom. Não milagres que chocam os sentidos, porém milagres de caridade e amor. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com o mundo inteiro, sede bons para com vossos inimigos. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, para isso tendes o poder, e eles pululam em torno de vós, os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que alimentam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pomos da discórdia. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. E aqui eu sempre me lembro da famosa frase de Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus falou isso? Porque se a gente não se amar, a gente não consegue imprimir isso no próximo. E olha como Kardec termina aqui: expulsai-os de vossos corações, ou seja, expulsai o orgulho, o ciúme, cupidez, inveja, as más paixões, para que tenhais força necessária para expulsar do coração alheio.
Se a gente não conseguir fazer essa reforma na gente, a gente vai ficar espelhando no outro o quê? O que eu vou tentar? O que eu vou buscar? Estar aqui à frente falando com vocês se eu não faço nenhum esforço para a minha modificação. Todos nós estamos aqui no mesmo barco, a dificuldade é a mesma. Para mim, para o Washington, para o Roberto, para o Rogério, para cada um de nós aqui. A dificuldade é a mesma. Talvez um tenha um conhecimento maior, outro um conhecimento menor. Para alguns, a doutrina já entrou no coração. A pessoa já faz aquilo movido simplesmente por amor. Para outros, requer um esforço maior. Hoje, terminando a campanha do quilo, né? Está ali o nosso companheiro ali que nos ajuda lá direto na campanha do quilo, né? O Júlio, que é um amigo nosso, terminou a campanha, ele falou, dever cumprido. Estou em paz. Pronto para começar a semana. Vejam que bacana. E ele não estava falando para ninguém, ele estava sentado na van, a gente voltando, e aí estava sentado atrás de mim. Estou em paz, pronto para começar a semana. Vejam a força que esse cara vai começar a semana dele. Ele não vai ao Laje, ele não frequenta o Laje, ele não conhece ninguém no Laje, ele não tem ninguém da família internada no Laje, mas ele vai em toda a campanha. Como a maioria dos companheiros da campanha. Tem gente que nem é espírita. Então vejam que bacana a oportunidade que a gente pode ter, né? Não só ajudar financeiramente, que é muito importante, mas isso faz um bem enorme para a própria pessoa que executa a tarefa. E esse é o ensinamento do Cristo. É isso que Kardec nos traz através desse final aqui. Espero aí que tenha trazido algumas reflexões, vontade de dar uma lida, né, de estudar um pouco mais. E quem tiver interesse depois, a gente passa aí o contato lá do Laje e as contas, tá bom? Obrigado aí, pessoal.